Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais essa semana de estudos. Na semana anterior, nós discutimos um pouco sobre como modelar situações, a partir de expressões algébricas, de polinômios, resolver equações e inequações de primeiro e de segundo grau. E, de uma certa maneira, tudo isso faz parte de um movimento de algebrização, de situações cotidianas, de resolução de problemas de situações cotidianas ou inspiradas, no cotidiano a partir da álgebra, a partir de equações, de expressões algébricas. Nós vamos pensar agora em funções. Funções entra nesse contexto, mas entra especialmente ao relacionar, na verdade, grandezas. O que isso significa? Começar o que é grandeza, afinal de contas? Na verdade, é uma resposta muito simples. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, pode ser comprimento, pode ser uma massa, capacidade, tempo, corrente elétrica, qualquer coisa passível de ser medida. E nos interessa, quando estudarmos funções, justamente relações possíveis de se estabelecer entre essas grandezas. Por exemplo, o preço que se paga a cada litro de combustível. Estabeleço uma relação entre preço e litro de combustível. Ou a distância percorrida a cada passo dado por uma pessoa. Supondo que os passos têm sempre uma medida ali, um constante, nunca vai dar um maior ou menor. Quanto essa pessoa andou, qual o comprimento, a distância andada, percorrida, 10 passos, 20 passos. Ou, por exemplo, uma régua. Vamos pegar uma régua. Ela tem uma série de marcações. Eu vou medir um objeto aqui sobre a mesa ou algum lugar. Eu estabeleço uma relação entre aquela quantidade de marcações e o quê? E um comprimento, por exemplo, no nosso exemplo aqui da régua, comprimento desse objeto. São essas as relações que vão nos interessar. Mais ainda, pensando em funções, é pensar que essa relação ela é única. Então, se eu olhei minha régua nesse nosso último exemplo, 10 marcações, aquelas 10 marcações, por exemplo, o tamanho, o comprimento do meu objeto, 10 marcações, vamos dizer que deu 10 centímetros. Aquelas 10 marcações, ela não vai corresponder a 20 centímetros ao mesmo tempo que corresponde a 10. Não é único, aquelas 10 correspondem a quê? A 10 centímetros, por exemplo. E isso é o que nos interessa na ideia de função. Vamos explorar um pouquinho mais num outro exemplo. Então, imagina um carrossel, esses carrosséis de parque, de parque de diversões. Ele realiza uma volta completa, pensando num cavalinho aqui, ele vai dar a volta, quando voltar o mesmo cavalinho a esse ponto, deu uma volta completa. E ele dá essa volta completa em 30 segundos. Como é que a gente pode relacionar o número de voltas e o tempo? Bom, vamos pensar uma tabelinha aqui. Voltas por tempo. Uma volta leva o quê? 30 segundos. 30. E 2 voltas? 30 mais 30, 60. 3 voltas seria o quê? 30, uma volta. 30, 60, 2 voltas. Mais 30, 90, 3 voltas. E isso continuamente, Imaginando que esse carrossel nunca pare para descer ninguém, nunca pare para subir ninguém, nunca falte energia elétrica, ele possa ficar rodando ali eternamente. Eu posso estabelecer uma regra que relacione tempo e voltas. Eu posso pensar o quê? O meu tempo, na verdade, é o número de voltas vezes 30. Por exemplo, o tempo de uma volta, 1 vezes 30, 30. Qual o tempo de 2 voltas? 60, 60 não é 2 vezes 30, 30 mais 30, 2 vezes 60. 3 vezes 30, 90, é o tempo. Então, eu estabeleço essa relação. E pensando que essa regra ela vai se manter, ela se mantém constante,
eu posso perguntar, né, coisas além do que está aqui nessa nossa tabela, né? Por exemplo, quanto tempo vai ter passado após eu completar a minha 10ª volta? Qual que é a minha regra? Não é que o tempo decorrido é o número de voltas vezes 30? Se eu dei 10 voltas, 10 vezes 30, 300. Então vai ter se passado 300 segundos após a minha 10ª volta. E esse tipo de relação, né, é o que vai ser interessante para a gente, né, essas relações entre grandezas, que é algo que é interessante da gente estudar e vamos estudar aqui quando falarmos de funções. Então, primeira coisa, né, o que é uma função? Então vamos dar essa definição mais matemática do que é uma função. Então, dados dois conjuntos não vazios, x e y, né, nós dizemos que uma função, eu vou chamá-la de f, mas como a gente pode ver, eu posso chamar da letra que eu quiser. Minha função f, que sai de x, né, do meu conjunto de partida x, e vai até o conjunto de chegada y, é isso que quer dizer esse símbolo, né, essa expressão, f de x em y, né, a função que leva do x ao y, é uma regra, exemplo da regra do carrossel, né, pela qual podemos associar cada elemento de x, meu conjuntinho de partida, a um único elemento do meu conjunto de chegada, um único elemento de y, pertencente a esse conjunto de chegada y. Bom, essa f, né, ou seja, o elemento y, ele é uma imagem, a gente vai chamar disso, de um ponto x passando pela f. E nós escrevemos dessa maneira, né? O y, ele é uma função de um elemento de x ali. Então, o y é uma imagem de x passando pela f, passando por essa regra, por essa função f. Bom, esse conjunto de partida também chamamos de domínio da minha função. O conjunto de chegada nós chamamos de contradomínio da minha função. Em alguns lugares chamam-se de codomínio também. E o conjunto de todas essas imagens formadas, né, de x passando pela minha função f é chamado de conjunto imagem da função. Para a gente entender melhor, né, essa ideia de função, vamos pensar aqui de uma maneira intuitiva, em algo fora do aspecto matemático, uma relação mais alegórica, até digamos assim. Então, vamos imaginar dois conjuntos. Um dos conjuntos tem aqui as siglas que representam estados brasileiros. Então, temos São Paulo, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Sul. E o B vai representar pessoas, que eu chamei de A, B, C, D e E, minúsculos, né? Bom, vamos relacionar esses dois conjuntos de tal modo que o conjunto, a relação seja onde nasceu essa pessoa, né? Onde nasceu o A, onde nasceu o B. Então a gente vai relacionar ao conjunto que tem as siglas dos estados. Bom, para isso nós sabemos que A e B nasceram em São Paulo, C nasceu no Tocantins, D nasceu no Maranhão e, por fim, E nasceu em Minas Gerais. Colocando aqui os nossos dois conjuntos. Eu consigo relacionar São Paulo como local de nascimento de quais pessoas? Do A e do B. Então, representar por essa flechinha que leva SP a em B. Tocantins. Quem nasceu em Tocantins é C. Então, eu tenho essa flechinha que vai levar. Me mostra, né, me representa que o Tocantins é o local de nascimento da pessoa C. Maranhão, nós temos a pessoa D, que nasceu no Maranhão. Então, exemplo do Tocantins, uma flechinha que leva lá. E agora, um probleminha, né, que nos aparece aqui, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem alguém aqui desse meu grupo que nasceu no Rio Grande do Sul? Não. O que eu tenho aqui é que o E nasceu em Minas Gerais, só que Minas Gerais nem aparece no meu conjunto ali de partida A. Imaginando que isso aqui fosse, né, matematicamente, eu poderia dizer que esse tipo de relação é uma função? Vamos pensar na nossa definição. A primeira é que
todo elemento do meu conjunto de partida, ele precisa se relacionar com alguém do meu conjunto de chegada. Eu consigo isso aqui? Não. Tem um elemento aqui que não se relacionou com ninguém do meu conjunto de chegada, que é o Rio Grande do Sul. Então, só por isso, já não seria uma função. Mas eu tenho um outro critério para ser função. Os elementos do meu conjunto de chegada, eles precisam apontar a um único elemento na minha chegada. E eu tenho o SP aqui, São Paulo, que ele está apontando para 2 elementos. Então, eu saio do meu conjunto de partida e aponto para 2 elementos. E isso já fura aquela minha concepção inicial, minha definição inicial de função. Então, esse tipo de situação não corresponderia a uma função. Mas agora, vamos pensar em exemplos de fato da matemática, né? E avaliando tipos possíveis aí de funções. Então, vou mostrar aqui 3 exemplos e explorar um pouco esses 3 exemplos. Bom, uma função f, esse primeiro exemplo, qual o conjunto de partida dela? Esse conjunto finito, 1, 2, 3, 4. E ela vai levar até onde? Qual é o meu contradomínio, meu conjunto de chegada? São os números naturais. E como é que eu represento isso? Represento a regra assim, né? O x com essa seta aqui, com esse símbolo dessa seta, com esse tracinho, que vai levar em f de x, né? E a f de x vai ser o quê? O dobro de x. Então, as imagens, né, dos meus x que estão no meu conjunto de partida vão ser os dobros, vão ser 2x. Então, vamos ver. O 1, ele vai levar aonde? Vai levar no 2. Fiz o dobro. 2, 2 vezes 2, 4, leva no 4. O 3 vai levar no 6, o 4 vai levar no 8. Mas eu disse que o meu conjunto de chegada são todos os números naturais. Aqui, eu só quis representar alguns dos números naturais, porque não teria como representar todos, obviamente, mas coloquei alguns 2 aqui a mais para mostrar o quê? Que essa função, ela, primeiro, é função e é função por quê? Bom, ela utilizou todo mundo do meu conjunto de partida, do meu domínio. Todos os elementos do domínio estão sendo, né, levados a alguma imagem no meu conjunto de chegada, meu contradomínio. Não existe nenhum desses elementos que aponta a mais de um elemento na chegada. Então, é sim função. Tem problema ficar números de fora, que nem, por exemplo, eu coloquei o 9 e o 0? Não. Eu não poderia deixar elementos de fora ali no meu conjunto de partida. No conjunto de chegada, não tem problema. Eu cumpri aqueles 2 critérios iniciais sobre o que é e não é função. Vamos ver essa segunda. Essa segunda, o meu domínio são os números reais, é o conjunto dos reais, e ele vai levar também aos números reais. E essa regra que faz para levar de um conjunto para o outro é o quê? Eu pego o x, que está no meu conjunto de partida, e elevo ao quadrado. Então, vou pegar alguns exemplos de números que estariam no conjunto dos reais. O 1, por exemplo. 1 elevado ao quadrado, 1. Ótimo. Menos 1 elevado ao quadrado também dá 1. Então, o menos 1 também aponta a 1. O 0 elevado ao quadrado, 0 aponta para o 0. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar raiz de 2 ao quadrado, volto para o 2. Então, raiz de 2 leva até o 2. É função? Sim, é função. Ela fala, mas tem uma seta dupla ali. Então, calma. Eu não posso sair do conjunto de partida, do meu domínio, e esse daí apontar para 2. Agora, 2 ou mais elementos do meu conjunto de partida chegar, né, a um mesmo número, né, ao mesmo valor lá, uma mesma imagem lá no meu contradomínio, isso não é problema. Né? E, novamente, eu consegui utilizar todos os elementos do meu conjunto de domínio? Consigo. Qualquer número real, eu consigo levar ao quadrado. E eu vou obter alguém ali no meu conjunto de chegada. Agora, qual seria a imagem? Vamos refletir um pouco dessa função f. A imagem, então, é o quê? É o
o conjunto de todas as imagens do meu x passando por f. Se eu elevar um número positivo ao quadrado, eu tenho o quê? Um número positivo. Se eu elevar um número negativo ao quadrado, eu tenho o quê? Um número positivo também. E o zero, como a gente já até mostrou aqui, o zero ao quadrado vai dar zero. Não existe possibilidade de eu elevar algum número desses aqui dos reais ao quadrado e ele dar um número negativo. Ou seja, a imagem dessa minha função, o conjunto de todas as imagens de x passando pela minha função f, são somente o quê? São somente os números positivos, né? O zero e os números positivos, né? Eu nunca vou ter uma imagem ali, um número que seja negativo passando por essa função f. Agora, um último exemplo. Esse exemplo, eu vou pegar um conjunto de partida como sendo os reais, conjunto de chegada também os reais. E a regra? Qual é a regra que eu levo de um para o outro? Vai ser, eu pego os x do meu conjunto de partida, somo 1 e isso produz uma imagem ali no meu conjunto de chegada. Então o zero, por exemplo, ele é real, está nesse meu conjunto de partida, somo 1, chego em 1. Menos 5, sai do menos 5, somo 1, menos 4. 2, somo 1, chega no 3. Vou pegar uma dízima periódica aqui, 0,3333, somo 1, 1,33333. E aí, vamos pensar, é função? Eu consigo pegar qualquer número real e somar 1. Eu posso utilizar todo mundo que está no meu conjunto de partida, né? Existe alguma chance de dois elementos do meu conjunto, quer dizer, de um elemento do meu conjunto de partida, apontar para 2 ou mais? Não. Se eu pegar um número real e somar 1, ele sempre vai ter um único resultado. Eu não consigo fazer, por exemplo, 2 mais 1 e ele ser 3 e ao mesmo tempo ser outra coisa. Então, cada um do conjunto de partida vai se relacionar ali a um do conjunto de chegada. Então, é também uma função. E qual seria a imagem, né? Na verdade, é que a imagem vão ser todos os números reais, porque eu vou pegar todos os reais, soma 1 e eu consigo obter todos os números reais também do meu contradomínio. Bom, a gente consegue representar isso também no plano cartesiano, né? O que significa isso? O plano cartesiano nada mais é do que a gente organizar dois eixos ortogonais, né? Ou seja, eles se cruzam ali no zero de cada eixo. Imagine que é uma reta real, né? Duas retas reais, e a gente posiciona elas dessa maneira, as duas se cruzando no zero, né? Ortogonalmente. E eu consigo, a partir dessa ideia, mapear pontos por esse plano, né? Então, por exemplo, eu posso escrever um número qualquer de x como sendo x1. Chutei aqui um número qualquer. Esse número x1, ele pode, né, estabelecer ali uma relação com um número qualquer também do meu eixo y, chamado y1. Eu chamei ali qualquer. E esse ponto, né, que possui essas coordenadas, né, uma coordenada x1 e y1, a gente chama de par ordenado, né? O x desse par ordenado, ele é chamado de abscissa, né? E o y é chamado, né, o y1 de ordenada. É por isso que nós dizemos que o eixo x, né, é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo do quê? Das ordenadas. Bom, a ideia de par ordenado é fácil de entender, porque par, né, nós temos dois números ali, dois, por isso que é um par, e o ordenado é importante. Eu não posso escrever o y primeiro e o x depois aqui, nessa representação. A ordem importa, então sempre eu escrevo primeiro o x, vírgula, o outro x, o outro y, né, e tudo isso fechado ali entre parênteses. E o conjunto, né, de todos os pares ordenados x, y, né, com o x e o y ambos sendo números reais, esse conjunto de todos os pares ordenados dão origem ao que a gente chama de R2, né?
depois, quando vocês estudarem cálculo e outras disciplinas, né, vai perceber como isso pode ser importante. Nós vamos pensar no plano depois, quer dizer, primeiro no plano, depois no espaço, pensaremos em R3, em dimensões maiores. E então, essa que é a ideia inicial de algo que vocês também vão explorar bem mais a fundo nas próximas disciplinas. O gráfico, né, o plano cartesiano, ele pode ser dividido, né, em 4 partes, né, a partir desses eixos. Esses eixos eles vão delimitar, dividir o plano em 4 partes que nós vamos chamar de quadrantes. Então, o primeiro quadrante convencionamos chamar esse aqui, e aí nós temos o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, né? A gente vai andando aqui em sentido anti-horário, nomeando esses quadrantes. E algo que sempre gera confusão, né? Principalmente alunos ali na educação básica, é pensar em que quadrante estão os pontos que estão sobre os eixos, né? Que pertencem exatamente aos eixos. Na verdade, esses pontos não pertencem a nenhum quadrante, tá? E isso sempre um motivo de dúvida, de discussão, né? Um ponto que está ali sobre o eixo X, ele é de qual quadrante? Não é de nenhum. E vamos dar um exemplo agora de uma função. Vou considerar uma função que vai levar dos naturais aos naturais. Conjunto de partida aos naturais, conjunto de chegada aos naturais. Como é que eu posso usar essa ideia de plano cartesiano associada a essa ideia de funções? Eu posso considerar o conjunto de partida como o meu eixo X, o eixo das abscissas, e o conjunto de chegada aonde? O eixo Y, né? Então, vamos pensar essa nossa função, que leva dos naturais aos naturais, segundo uma regra, que é a regra que a gente já pensou anteriormente. Ele vai pegar todo x e levar em x mais 1. Vamos ver como é que ficaria. Se eu pegar, estou falando dos naturais, né? Então, se eu pegar o zero, onde que eu levo o zero? Eu vou levar o zero em 1. Se eu pegar o 1, onde que eu vou levar esse valor 1? 1 mais 1, 2. Eu levo no y, 2. Se eu pegar um valor x, 2, somo 1, aonde que eu levo? No y, 3. E assim por diante. Então, o ponto 1, por exemplo, vai estar ali. O 0 vai levar 0 de x, né? Leva em 1 de y. E esse é o par ordenado 0, 1. O mesmo pode acontecer com cada ponto. O 1 do x vai levar em 2 de y. O 2 do x vai levar onde? Em 3 do y. E essa junção desses pontos, o conjunto de todos os pontos, né, ele pode ser entendido, né, esse conjunto dos pares ordenados que formam, né, essa função, eles podem ser entendidos como o gráfico da função. Nós vamos chamar de gráfico dessa função esse conjunto de pares ordenados, né, dos x que passam ali pela minha f, né, chegando em y. Agora, se a gente pegar a mesma coisa, vamos pegar a mesma situação, só que eu não vou mais pensar dos naturais nos naturais, eu vou pensar dos reais nos reais. Então, eu vou pegar aqueles mesmos pontos que nós já obtivemos, porque a regra é a mesma, né? Vou pegar o x e levar em x mais 1. Agora, eu não estou pegando só os naturais, eu quero pegar os números que sejam reais. Ou seja, se eu pegar entre o 0 e o 1, eu posso escolher alguém ali e esse alguém mais 1 vai chegar uma imagem em y. Se eu escolher um intervalinho menor ainda, escolho ali um pontinho, consigo somar 1 e vou obter um y ali. Se eu escolher um intervalo menor ainda, eu sempre vou encontrar um x, eu somo 1 e esse 1 vai produzir uma imagem de y, em y, né? Significa que eu consigo povoar agora, não só com aqueles pontos ali que estavam associados aos naturais, mas a todos os números reais. E aí eu vou produzir uma reta. E como eu estou falando em reais, estou pensando também nos negativos, né? Eu posso pegar um negativo, somar 1 e vou construindo esse gráfico também para o lado dos negativos. E a ideia de trabalhar com gráficos é interessante também para discutir aquela ideia inicial. É ou não é função? Um jeito de verificar se é ou não é função a partir do gráfico.
por exemplo. Considera essa curva, essa primeira curva aí. Isso é o gráfico de uma função ou não? Como é que eu faço para saber? Qual é primeiro critério para saber se era a função? O valor do meu conjunto de partida, que são os meus valores do eixo x, eles não podem apontar para mais de um valor lá no meu conjunto de chegada. Se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, passando pelo meu x1, por exemplo, eu podia escolher outro lugar, ela vai passar nesse primeiro ponto, produzir um y2, uma imagem y2, e eu posso bater nesse outro ponto e produzir uma imagem y1. Ou seja, o meu x1, quando passa pela f, ele chega em dois valores, o y1 e o y2. Então isso já me diz que não é uma função. E eu posso, né? Então esse é um teste interessante para verificar se é uma função a partir do gráfico, traçar uma reta vertical pelo eixo das abscissas e ver se ela cruza em mais de um ponto. Basta que em um único ponto ali isso ocorra para que já não seja função. E um outro exemplo aqui, esse sim é uma função, né? A gente pode traçar várias retas aqui e verificar que em nenhum momento uma dessas vai cruzar a curva em mais de um lugar, né? Então nesse critério está ok. E eu consigo utilizar todos os pontos aqui do meu domínio. Eu vou considerar os pontos entre o x1 e o x2, entre o x2 e o x1, né? Todos esses pontos eu levo até a curva e obtenho, né, alguma imagem ali no meu eixo y, né? Então, considerando que o meu domínio é só entre o x2 e o x1, é esse intervalo, onde que são levados esses pontos? Se a gente olhar bem pelo gráfico, entre os y0 até esse pico aqui, que é o y1. E com isso a gente encerra essa primeira parte, essa conversa inicial sobre funções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.